Olá a todos, boa noite, boa terça-feira a todos, sejam bem-vindos a mais uma Neurolive. Agora vocês sabem que o nome é Neurolive, né? É a live da Neurosaber. Sejam bem-vindos a todos, vocês tiveram com certeza uma boníssima terça-feira e nós também. Eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, pediatra, doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp e também co-organizador, cofundador da Neurosaber. Como todos já sabem, todos já conhecem, hoje é o dia de nós falarmos de temas que não envolvem autismo, né? Temas que envolvem desenvolvimento, aprendizagem e comportamento. Para você que já está acostumado, já está aí, né? Quantas pessoas você acha? Já estamos com 30. Boa noite, Mônica. 30 pessoas, né? Boa noite, Mônica. Vai falando, Lu. Letícia. Tá Letícia. Coloca o nome, pessoal. Coloca, Simone. Isso, coloca o que faz, da onde é. Muito importante a gente ter vocês aqui com a gente e saber da onde vocês são, Sandra o que vocês fazem. Que bom, seja bem-vinda, Mônica Sandra. Cristina. Mônica Cristina. Valquíria. Leila Mariston. Leila Mariston. Que bom. Clara. Todos aqui. Clara. Sabri. Sabri? É. O nome? Sabri? É. Deve ser Sabrina. É, pode ser. Pode ser. Júlia, Gorete. Júlia, que bom, gente, que bom. Ó, Luciana chegando. Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de terça-feira. Vocês sabem que a Neurosaber é uma comunidade interessada em aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. E nós temos as Neurolives de terça, quinta e domingo. Terça e quinta e domingo às 9 da noite, terça e quinta, temas ligados a comportamento, aprendizagem e desenvolvimento. E domingo nós deixamos para temas ligados a autismo. Então, vocês podem estar entrando aí nos nossos vídeos no Facebook, na aba vídeos a gente tem muitas lives sobre deficiência intelectual, dislexia, TDAH, TOD, enfim, uma série de aulas aí que vocês podem estar utilizando aí para conhecer mais, exato, né, para apresentar para algum pai, para alguma mãe. Tem escolas, né, que estão usando as lives até para estar auxiliando os professores. Além disso, nós temos o nosso site www.neurosaber.com.br, que tem muitos conteúdos. E tem o canal do YouTube, que tem várias aulas para vocês estarem aí aproveitando. O canal da Neurosaber do YouTube. Tem aulas sobre TDAH, aulas mais longas, enfim, aulas sobre várias questões. Eu sou Luciana Brits, sou psicopedagoga, psicomotricista e juntos eu e o Clay, a gente organizou aí a Neurosaber para estar ajudando você que é profissional, pai e professor a estar entendendo um pouco mais essas questões. Eu fico lá no fundo falando um pouco, então a voz que vocês escutam é minha, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Exato. E para quem não está acostumado com a gente, né? Venha participar, você que está chegando aqui pela primeira vez, na primeira Neurolive, é assim mesmo, a gente começa dessa forma, vocês podem ver que a gente sempre faz uma apresentação, cumprimenta todo mundo, né? Ao mesmo tempo, são lives que duram aí em torno de 15 a 20 minutos, tá? Mesmo porque são conteúdos que são transmitidos de forma objetiva, com aplicabilidade prática, rápido, porque é um conteúdo que com certeza precisa estar aplicável aí no seu dia a dia. A Selma, serve para todos, a né? Selma chegou, Selma Elrage. Ô Selma, prazer em ter aí você com a gente de novo, como sempre, nossa grande companheira. Luzinete disse que é a primeira vez dela na live. Oh, que bom, seja bem-vinda, Luzinete. Espero que o tema de hoje seja do seu interesse. E a Silvia Mer fala que assiste todas, ama. Oh, que beleza, seja bem-vinda, que bom, já virou rotina televisiva, né? Pois isso é muito bom. Pois é. Exato, isso é muito importante, até porque sempre é muito provável que alguém de tantos que estão participando aqui hoje vão se colocar, vão associar com algum paciente, vão associar com algum parente, vão às vezes precisar dessa informação para passar para alguém que já percebeu que tem alguma coisa e precisa ser sensibilizado. O profissional de saúde muitas vezes vai usar essa informação para melhorar a forma, muitas vezes, de explicar o que o seu paciente tem. Eu mesmo no consultório sempre indico as nossas próprias lives. Falo, ó, vai lá, vê a live de tal assunto que você vai entender. Estão perguntando se a gente está em Berlim, Clay. Não, ainda não. Nós vamos para Berlim amanhã no final do dia. Na quinta-feira nós já vamos amanhecer em Berlim, tá? Então na quinta-feira nós vamos programar a nossa live. A gente ficou de ver o horário, né, Luciana? Porque Berlim é uma diferença de 4 a 5 horas.
Então não vai dar para a gente fazer às 9 horas da noite do Brasil, porque lá em Berlim seria 2 horas da manhã. Então nós estamos pensando em fazer a live, as neurolives lá no horário do almoço. Né? A gente vai estar mais ou menos isso, do horário do almoço de Berlim. Aqui no Brasil vai ser umas 8 horas da manhã. Gostaríamos até da opinião de vocês. Coloque aí um horário, né, que seria interessante aqui no Brasil. Só não pode ser para lá das 7 horas da noite. Tá bom? Mas a gente se programa. Calma, quinta-feira a gente passa para vocês logo de manhã o horário que nós vamos fazer a live. Tudo bem? Bom, o assunto de hoje nós vamos falar de toque infantil ou transtorno obsessivo compulsivo na infância e na adolescência. Vamos abordar nessa fase do ciclo de vida humano. Não vamos falar de toque em adulto. Mas a gente vai fazer sempre uma associação, porque esse transtorno ele ocorre em qualquer fase da vida. Transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo compulsivo. Então vamos lá, vamos explicar bem o que é esse transtorno. O transtorno obsessivo compulsivo na infância, ele é um transtorno que leva muitas limitações. Tem pessoas que não acreditam muito nisso, acham que é apenas um pensamento passageiro, muitas vezes pode ser, mas pode se tornar algo repetitivo e diário. E é aí que fica preocupante mesmo. O que é obsessão e o que é compulsão? Obsessão são pensamentos, são ideias que aparecem de repente na ideia, né? nos pensamentos da pessoa, e ela passa a imaginar que aquilo é verdade, que aquilo é real e que isso vai levar a algum problema se ela não fizer alguma coisa. Então, por exemplo, de repente eu estou lá quieto e de repente vem um pensamento me dizendo que se eu não falar alguma coisa, ou se eu não fizer algo, alguém vai morrer da minha família. Ou, de repente, vem pensamentos assim, olha, minha mãe está fora de casa, ela vai se acidentar. Vem pensamentos e a pessoa fica nervosa, ansiosa, angustiada, realmente achando que aquilo vai acontecer. Isso não são alucinações, tá? Não são situações que a pessoa acaba vivendo e reproduzindo. São apenas pensamentos. Pensamentos que vêm, aparecem e a pessoa torna-se refém daqueles pensamentos. Ela passa a ter atitudes de evitação, passa a ter crises de pânico, passa a ter situações onde ela para de fazer sua atividade para ficar se preocupando com aquele pensamento, tá? Levando a prejuízos significativos no seu convívio com as pessoas, nas suas rotinas. E para piorar, essa pessoa passa muitas vezes a a ter sensações de culpa, por exemplo, a se culpabilizar. Ela passa a achar que tudo que acontece, tudo de errado, é ela que está criando, é ela que está fazendo, dentro dos seus pensamentos. Tá bom? Então, isso é obsessão. E o que é compulsão? É ato motor, é ação. Então, o indivíduo ele coloca na cabeça que antes de sair de casa, ele tem que ir lá e abrir a fechadura e fechar a fechadura várias vezes, 10, 15 vezes, para ter certeza que realmente fechou a casa. Ou para entrar em determinado lugar, ela tem que bater palma 3 vezes. E assim sucessivamente. Criança com toque tem boa evolução na aprendizagem? Que correlação de toque e dificuldade? Não dificuldade no sentido de transtorno de aprendizagem, mas pode ter queda de rendimento na escola. Por quê? Porque a criança com toque ou fica com esses pensamentos na cabeça durante a aula, ou ela quer escrever de forma perfeita demais, para ficar tudo muito perfeito, ou ela, ao escrever, coloca na cabeça que se eu escrever determinada palavra, eu vou morrer, ou vai acontecer alguma coisa com a minha família. Então ela acaba não escrevendo aquela palavra, não termina o texto. Tá bom? Ou se ela pensar em determinado número, aquele número pode ser sinal de que vai acontecer alguma coisa muito trágica na vida dela, ou alguém vai passar mal, e ela não faz aquele número, ela não usa aquele número. E ela pode, assim, ter problemas de rendimento na escola. Ok? Desculpem, gente. Então é muito comum que o toque não leva a problemas para aprender, mas leva a problemas de rendimento. O indivíduo pode ter problemas durante a aula ou questões relacionadas à queda de rendimento por não cumprir determinadas atividades da escola, ok?
O toque também é um transtorno que frequentemente se associa a outros transtornos, como TDAH, tics, síndrome de Tourette, transtorno do espectro autista e esquizofrenia. Sintomas de toque podem estar associados a esses transtornos, inclusive também transtorno bipolar. Bom, esses pensamentos obsessivos e essas atitudes compulsivas, para ser caracterizado como transtorno, devem ocorrer pelo menos 1 hora por dia. E devem fazer com que essa pessoa venha a ter prejuízos acadêmicos, afetivos, emocionais e sociais, fazendo com que ela perca mais tempo, deixe de fazer coisas importantes para ficar em cima daquela situação obsessiva ou aquelas atitudes compulsivas, gera angústia, gera medo, gera uma situação de evitação de uma determinada situação, ou ao fazer o indivíduo se sentir altamente culpado e mal com aquilo, deve levar a problemas de relacionamento. Então, o indivíduo passa a pensar que aquela pessoa vai fazer mal para ele, porque ela colocou na cabeça que como ela usa determinada roupa, aquela roupa pode ser sinal de que vai causar algum mal, essa pessoa acaba sendo excluída do seu rol de amizades. Vocês estão entendendo, gente? Coloca um coraçãozinho, faz um joia. Estão entendendo o que é toque? Isso é uma coisa muito importante. Na infância, o toque assume alguns traços que preocupam muito mais. Então, por exemplo, uma criança que vive tendo dores de cabeça, dores de barriga, que começa a ficar muito triste, chateada e angustiada, de um tempo para cá, ela pode estar tendo sinais de toque e ela não fala. Criança demora muito tempo para expor que tipo de pensamento obsessivo e que tipo de atitudes compulsivas ela tem. Porque ela tem dificuldade de se expressar, né? Não só por isso, ela fica com medo de expor e achar que está fazendo uma coisa errada. E achar que está fazendo alguma coisa errada. Os pais vão bater, os pais vão deixar de castigo. Assim, para de fazer né? isso, menino. Exato, tem pais que pormenorizam, fala que isso é frescura, fala que, não, você está fazendo isso para fazer chantagem. E não é verdade. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. Segundo ponto, essas crianças podem ter, devido a esses pensamentos, necessidade imensa de não largar dos pais. Então ela passa a não querer ir mais para a escola, porque acha que se for para a escola, o pai e a mãe vai morrer no trânsito, vai ser assaltado, ela começa a ter pensamentos repetitivos. E ela não controla, né, Clê? Isso é incontrolável. A criança fica numa situação de pânico. Eu já tive pacientes no consultório de ter esses pensamentos e começar a vomitar, ter palidez e achar até que fosse um quadro epilético. E quando eu fui ver, não. Era o pensamento que fazia a criança entrar em estado de choque. Os professores também têm que estar atentos a isso. Os professores devem estar atentos. Porque uma criança que tem esse tipo de comportamento, que de uma hora subitamente ela muda de comportamento, ela começa a ficar com medo de determinadas situações, ou ela começa a falar que quer determinada coisa porque senão vai acontecer algo, deve chamar a atenção do professor, identificar isso adequadamente e encaminhar para tratamento. Ok? Então isso é uma coisa muito importante. E outra questão que deve ser sempre colocada, né? Crianças com toque em idade muito pequena, então abaixo dos 3 anos... Tem criança abaixo de 3 anos. É raro, é raro. Pode ocorrer? Pode. Mas o transtorno obsessivo compulsivo abaixo dos 3 anos deve fazer a gente pensar em autismo, tá? Então essas coisas andam muito próximas em idades muito precoces. Já em idades maiores fica muito mais fácil, fica muito mais simples você definir. Na adolescência você já tem o jovem numa idade em que ele vai colocar de forma mais clara o que está acontecendo. Qual que é a origem do toque, Clê? O toque é um transtorno psiquiátrico. É genético? Na maioria dos casos é genético. Você vai fuçar na família, o pai é muito ansioso, o pai tem mania de limpeza, de organização, porque existe atitude compulsiva de organização, atitude compulsiva de arrumação, atitude compulsiva de simetria, limpeza. Então, o que é simetria, por exemplo? Simetria é pegar os objetos que estão em determinados lugares e colocar da mesma forma no lado esquerdo, do lado direito, da mesma forma, do mesmo jeito, de forma idêntica de um lado e do outro. Tem determinados adultos que têm o hábito de usar luva, porque ao pegar coisas ele acha que vai ser contaminado por bactérias que foram deixadas por outras pessoas.
Então, é muito comum a gente ver em crianças com toque pais que têm histórico de toque em algum momento da família, da vida, ou apresentam esses sintomas constantemente até hoje. E é muito comum também, no caso do psiquiatra infantil ou do neurologista infantil, a gente fazer o diagnóstico de toque na criança e tratar o pai ou a mãe, porque ambos apresentam e não sabiam que o que tinham era um transtorno neuropsiquiátrico. Tá bom? Alguma pergunta aí, Lu? Mais alguma pergunta? Qual o tratamento, Clay? Bom, tratamento é medicação e psicoterapia comportamental, tá? E, lógico, o suporte escolar. Então, o que o professor pode fazer com um aluno que tem mania de perfeição? Né? Na hora de fazer a letra, por exemplo, ele demora muito. Pode-se usar material digital, né? Pode usar computador. Ela vai escrever no computador, ela vai usar outros caminhos mais rápidos. A Natália, meu primo tem toque, o psiquiatra deu alta relatando que o tratamento era só com a psicóloga. Olha, eu vejo da seguinte forma. É um quadro que, se for um quadro leve e o indivíduo tiver uma boa aptidão para seguir determinados trâmites de psicoterapia, ele pode estar preparado só pela psicoterapia de se controlar. Ele não precisa tomar medicação. Mas tem casos onde, se ele tem problemas muito sérios no tempo do seu dia a dia devido aos seus pensamentos, se ele fica mais do que 1 hora por dia pensando ou agindo de forma compulsiva e obsessiva, ele tem problemas sérios no seu relacionamento e tem muito medo e angústia e está levando a um prejuízo muito sério em determinadas áreas da vida dele, eu acho que a psicoterapia não costuma trazer resultados tão rápidos. Eu acho que às vezes a medicação tem que ser utilizada. Ele é hereditário como TDAH? Existe comorbidade, por exemplo, com altas habilidades com TDAH? Tem comorbidade com TDAH, eu até comentei agora há pouco, comorbidade com TDAH, comorbidade com altas habilidades, comorbidade com autismo, transtorno bipolar, esquizofrenia, tá? Tem essa relação. E o toque tem um alto índice de herança genética. Tá bom? Nossa, o pessoal tá falando que ele é autista e ele toma um remédio para toque e ficou mais agitado. Então, o autismo associado ao toque pode ocorrer em 6 a 10% das crianças com autismo. E quando você dá a medicação, como a medicação que se dá para o toque geralmente são medicações de perfil antidepressivo, eles podem agitar mais a criança. A Marialda lá do Maranhão entrou. Ô, Marialda! Lembra? Grande abraço, sim, lá. lembro. Tudo bem, Marialda? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa live. Abrange mais meninos ou meninas, Clay? Olha, é mais ou menos equilibrado, tá? Não é um predomínio, não. A Nelita... Mas, meninas preocupa mais, porque elas ficam mais introspectivas no quadro de toque. Você tem que tirar mais a informação dela, tá? Os meninos acabam se expondo um pouco mais. Há pacientes que são apenas obsessivos ou apenas compulsivos? Sim, tem pacientes que são puramente compulsivos, só tem ações, atitudes. Então, a mania de bater várias vezes ou de ficar checando, né? Ou aquelas compulsões tipo parecido com tique, né? Que o indivíduo tem determinadas trejeitos, mexe a cabeça porque antes de tal coisa ele tem que mexer a cabeça, ou só obsessões. Pode ter só ou um ou outro. Muito bem. O que é 1 hora do dia que você falou? Esses pensamentos ou essas atitudes têm que ocorrer em pelo menos 1 hora por dia. E Tourette, Clay? O que é a síndrome de Tourette? A síndrome de Tourette é um quadro de tiques crônicos. Qual a diferença de tique e de toque? Toque, eu já falei, obsessivo compulsivo e é voluntário. O indivíduo faz com planejamento. O tique não há planejamento. Os estímulos motores ocorrem de 1 hora para outra. Então eu estou aqui conversando com você e de repente, né, ocorre isso e eu não controlo isso, eu não planejo isso. Isso ocorre de forma súbita, sem meu desejo. Vocês entenderam a diferença, gente? Coloca aí um coraçãozinho e um joia, entenderam? É importante saber bem essa diferença também. E o Tourette tem a questão vocal. E no caso da síndrome de Tourette, que são tiques crônicos, que ocorrem numa grande variabilidade de tipos de tique, e tem que ocorrer um tique vocálico. Vozes ou vocalizações que ocorrem sem controle do indivíduo e são repetitivos e súbitos. Tá bom? Tem que tratar porque isso leva a sofrimento, não só porque causa dor, causa o incômodo pessoal, como leva a constrangimento social
e o indivíduo pode sofrer bullying na escola, então tem que fazer um tratamento bem direcionado para prevenir isso, ok? Muito bem, foi bom, gente? Olha, quem perdeu a live, não se preocupe. Vai lá na fanpage da Neurosaber, daqui a pouquinho você tem a live inteira lá para assistir com calma, com tranquilidade. E se alguém que você queria que assistisse não assistiu, oriente ele a entrar na nossa fanpage, tá bom? E não esqueçam, toda Neurolive, ao terminar, não esqueçam, compartilhem, curtam, divulguem, tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite. Então a próxima Neurolive a gente vai fazer lá de Berlim. Terminou o vídeo, gente? Eu sei que vocês gostam muito que a gente está aqui compartilhando conhecimento, mas cada um de vocês também pode estar compartilhando isso. Acabou a live? Compartilha, porque às vezes tem pais, tem mães, tem crianças que estão sofrendo de toque, estão sofrendo com tics, estão sofrendo com isso, professores, e eles não sabem. Então, cada vez que a gente termina e vocês compartilham, vocês também estão ajudando muito essas pessoas. Tudo bem? Ok? Gente, boa noite, um bom abraço para vocês, bom resto de semana e a gente se vê na quinta-feira.